Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista e hoje nesse programa eu vou falar um pouco a respeito de um assunto que eu considero bastante interessante. E esse assunto é amar ou temer a Deus. Nós devemos ter amor a Deus ou devemos ter medo de Deus? Bom, eu sou pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E gostaria que, caso os senhores gostem do programa de hoje, clique naquele breguetinho do gostei. Isso é muito importante para nós. Bom, então vamos ao nosso tema de hoje. O objetivo deste programa de hoje é verificar a tradução correta e a aplicação das palavras temer e amar, ou respeitar a Deus. Em minha opinião, nós devemos respeitar a Deus, ou seja, Deus deve ser amado e respeitado, e não temido. Embora em alguns textos, em função dos castigos atribuídos ao não cumprimento das leis de Deus, a palavra temer tem melhor aplicação. Em algumas traduções, temos os dois termos para o mesmo versículo, ou seja, fala-se em amar e temer. Talvez ainda a tradução que melhor se aplica seja amar a Deus. Há casos em que não se decide por seguir ao Senhor Deus. Melhor ainda, há casos em que se não se decide por seguir a Deus, seriam mortos. Ou seja, ou seguem a Deus, ou não seguindo a Deus, é a morte. Nesse caso, quem segue a Deus através dessas condições, está seguindo a Deus por amor? Ou apenas porque seria morto? Então, não é seguir a Deus de coração, não é seguir a Deus porque quer, mas por imposição. Bom, vamos dar uma pincelada em alguns desses temas. Antes disso aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: esses comentários que eu estou fazendo são baseados na lei mosaica. A lei mosaica, no meu ponto de vista, são a constituição do povo hebreu, a constituição dos israelitas. Da mesma forma que hoje nós temos a Constituição do Brasil, a lei mosaica é, para os israelitas, a sua Constituição, com leis militares, leis civis, leis religiosas, leis de médicas e assim por diante. O que eu comento não é com a intenção de desrespeitar a Constituição dos israelitas, mas de comparar com aquilo que nós entendemos hoje. Por isso, o tema temer ou amar. Nós vamos, então, a amar. Há uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: ama ao Senhor teu Deus, guardando os seus preceitos e as suas cerimônias, seus juízos e mandamentos, para viveres por muito tempo na terra prometida a vossos pais e à sua posteridade, e lembrai-vos das maravilhas que o Senhor fez desde a saída do Egito. E nós temos em Deuteronômio 11, 1, na Bíblia 1, nós temos: ama, pois, a teu Deus e cumpre todos os dias o que de ti pede, as suas leis, os seus preceitos e os seus mandamentos. Aqui diz bem especificamente: ama a Deus. Em Deuteronômio 11, 8 e 9, nós temos o seguinte: a posse condicional da terra. Ou seja, Deus deu aos israelitas a terra prometida a Abraão, a terra que mana leite e mel. Porém, há uma condição que seria: guardai, pois, todos os seus mandamentos que hoje vos prescrevo, para que sejais fortes e, de fato, entreis e conquisteis a terra em que ides entrar
para dela tomar posse, e para que vivais longos anos sobre a terra que o Senhor jurou dar a vossos pais, e a eles e à sua descendência, uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus prometeu a Abraão e a sua descendência uma terra que mana leite e mel. Porém, para que eles pudessem tomar posse e continuar tomando posse, tinham que seguir as leis de Deus. Vamos ver um outro termo a respeito de amar. Nós temos em Salmos 144, 20, o seguinte: o Senhor guarda a todos os que o amam e exterminará a todos os pecadores. Então, olha só, quem ama a Deus será guardado e os pecadores serão exterminados. Nós temos no Salmo 145, 20, o seguinte texto: o Senhor guarda a todos que o amam, mas destrói todos os ímpios. É quase a mesma coisa, em dois salmos diferentes. Bom, mais ainda um termo a respeito de amor. Amor e temor. Quem teme não é perfeito no amor. A perfeição do amor, na Bíblia 1, diz caridade. Quando eu falo que eu leio Bíblia 1 e Bíblia 2, significa que eu comparo duas Bíblias para verificar a diferença de termos. Neste caso, a Bíblia 2 diz a perfeição do amor, porém na Bíblia 1 diz a perfeição da caridade. Continuando a leitura, se mostra em nós por termos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, assim também nós somos neste mundo. No amor não há temor, pois o amor perfeito livra-se do temor. Temor supõe castigo. A quem teme não é perfeito no amor. No caso da Bíblia 1, ele diz a expressão no amor, ele diz na caridade. Não há temor. Continuando a leitura, amemos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este preceito: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Bom, mas que coisa diferente, né? O que eu falei até agora, amar ou temer, em alguns casos, se não temer, morre. Vamos dar continuidade, então, às leituras, agora com o termo temer. Com o temor do Senhor, celebravam a boda. E dizem em Tobias 9:12, da Bíblia 1, e tendo todos respondidos amém, puseram-se à mesa, e também com o temor do Senhor celebravam o banquete da boda. Neste termo aqui, em Tobias 9:12, ele diz, com o temor do Senhor. É uma palavra simples, não diz muita coisa dentro do contexto. Não é muito reforçado entre temer e amar. Nós vamos dar continuidade à leitura sobre outros itens em que cada vez mais aparece a palavra temer. Nós temos em Salmos 14:4, que diz o seguinte: o que nos seus olhos olha o malvado como um nada, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura a seu próximo e não o engana. Aqui novamente nós temos, mas honra aos que temem ao Senhor. Bom, temos aqui ainda um outro texto. Deus não faz acepção de pessoas, aceita todo o que o teme e obra o que é justo. Vamos ver o que está escrito em Atos dos Apóstolos 10, 34 e 35. E nós temos, tomando a palavra, falou Pedro: agora reconheço
deveras que Deus não faz distinção de pessoas, mas lhe é agradável quem, em qualquer nação, o temer e praticar a justiça. Então, Deus não faz acepção de pessoas. E diz o seguinte: em qualquer lugar, em qualquer nação, o temer e praticar a justiça. Nós temos dois termos: temer e praticar a justiça. Temer é ter medo de Deus, praticar a justiça é fazer o que é correto. Bom, nós temos em Eclesiastes 12, 13 e 14 o seguinte texto: ouçamos todos juntos o fim deste discurso. Teme a Deus e observe os seus mandamentos, porque isto é tudo do homem. E de tudo quanto se comete, fará Deus dar conta no seu juízo, em atenção de todo o erro, seja boa ou seja má esta coisa. Então aqui diz novamente: teme a Deus e observa os seus preceitos, os seus mandamentos, porque isto é o tudo do homem. Novamente aqui usa o termo teme, ou seja, tenha medo de Deus. Alguém pode me perguntar: bom, mas teme e ter medo de Deus não são a mesma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não, mas dentro desse contexto, o que eu entendo é isto: tenha medo de Deus. Nós temos ainda um outro contexto que diz o seguinte: o estrangeiro. Se um estrangeiro atraído por teu nome te adotar neste lugar que eu edifiquei a ti, tu ouvirás e o atenderás, para que todos os povos da terra saibam que o teu nome e te temam. Todos os povos saibam qual é o nome de Deus e o temam. Vamos ver exatamente o que está escrito em 2 Crônicas 6, 32 e 33. Também um estrangeiro, sem pertencer a Israel, teu povo, virá de uma terra distante por causa do teu nome glorioso, a tua mão poderosa e o teu braço forte. Ele virá a este templo para rezar. Tu o escutarás do céu e do lugar de tua habitação. Tu farás tudo o que o estrangeiro pedir. Assim todos os povos da terra conhecerão o teu nome e aprenderão a temer-te, como Israel, teu próprio povo, te teme. Assim se saberá que o teu nome foi invocado sobre esta casa que eu construí. Olhe bem o termo. Assim todos os povos da terra conhecerão o teu nome e aprenderão a temer-te, como Israel, teu próprio povo, te teme. Novamente aqui aparece o termo temer. Nós temos também um termo dos que não temem a Deus. E nós temos que os ímpios, os malvados, os maus, não temem, não têm temor de Deus. E nós temos em Salmos 13, 3, que diz o seguinte: todos se desviaram a uma e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas urdiam enganos, veneno de áspides debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, aflição e calamidade nos caminhos deles, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui diz o seguinte: os ímpios, os que fazem coisas erradas, não temem a Deus. Bom, nós temos ainda aqui um outro detalhe na parte de tema a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus. Nós temos em Deuteronômio 6, de 4 a 9, da seguinte maneira: ouve, Israel,
O Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás bem dentro do coração todas estas palavras que hoje te digo. Tu as incultarás a teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentados em casa e quando estiveres andando pelos caminhos, quando te deitares e quando te levantares. Hás de atá-las à mão para te servirem de sinal, e as colocarás como faixa entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e das portas. Neste caso, diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Então, aqui é para amar a Deus. Nós temos em Deuteronômio 6, 1 e 2 algo um pouco diferente, e diz o seguinte na íntegra: este é o mandamento, estas são as leis e os decretos do Senhor vosso Deus mandou ensinar-vos, para que os comprais na terra que ides entrar para dela tomar posse. Assim temerás ao Senhor teu Deus, ou seja, assim temerás o Senhor teu Deus, e observarás durante toda a vida as leis e os mandamentos que te ordenei a ti, como a teus filhos e netos, a fim de que vivas longos anos. Nós temos em Deuteronômio 6, 13, da seguinte maneira: temerás o Senhor teu Deus, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, aqui novamente nesses detalhes, nós temos o termo temer a Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre ciúmes. Deus é ciumento? Deus tem esse conceito de ciúmes? Tem. Em Deuteronômio 6, 14 e 15, nós temos: não seguirás outros deuses, dentre os deuses dos povos vizinhos, porque o Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus ciumento. Não suceda que a cólera do Senhor teu Deus, inflamando-se contra ti, venha a exterminar-te da face da terra. A Bíblia prega muito que não se pode adorar a outros deuses. Bom, se em diversos lugares a Bíblia diz: não adores a outros deuses, é porque existem outros deuses. E dentro dos israelitas, dentro da Constituição de Israel, diz: não seguirás a outros deuses, porque o Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus ciumento, e a sua cólera pode se inflamar contra ti e venha-te a exterminar da face da terra. Bom, vamos continuar. Não busques ao Senhor, Deus de Israel. Desculpe, lendo novamente. Quem não buscasse o Senhor, Deus de Israel, seria morto. Lembra que lá no início eu disse que quem não seguir a Deus será morto? Pois é o que está escrito na Bíblia. Desde o pequeno até o maior, homem e mulher. Ou seja, muitos poderiam estar seguindo ao Senhor Deus por medo de morrer e não por amor definido. Vamos ver na íntegra o que está escrito em 2 Crônicas 15, de 12 a 14. E nós temos o seguinte: celebraram uma aliança, comprometendo-se a buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e com toda a alma. Aqueles que não procurassem o Senhor Deus de Israel seriam mortos. Tanto pequenos como grandes, tanto homens como mulheres. Na Bíblia 1, nós temos um termo um pouquinho diferente que diz: e se algum, disse ele, não buscar o Senhor Deus de Israel, morra.
desde o pequeno até o maior, desde o homem até a mulher. E, continuando a leitura, juraram ao Senhor em voz alta com exclamações de júbilo e ao toque de trombetas e cornetas. Olhem bem o que está escrito aqui. Ou você adora ao Senhor, ou você ama ao Senhor, ou morre. Neste conceito, os habitantes de Israel daquele período amavam a Deus ou temiam a Deus? Seguiam a Deus por amor ou seguiam a Deus por temer a morte? Bom, vamos dar continuidade. Em Deuteronômio 8, 6 a 20, nós temos o seguinte: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares por seus caminhos e o temeres. Novamente a palavra temeres. Pois o Senhor teu Deus vai introduzir-te numa terra boa, terra com torrentes, fontes e lençóis d'água subterrâneos que brotam nos vales e nos montes. Terra de trigo, cevada, vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra onde comerás o pão em abundância, onde não te faltará nada. Terras cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas extrairás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo o Senhor pela boa terra que te deu. Continuando a leitura, guarda-te bem de esquecer o Senhor teu Deus. Ou seja, guarda-te bem de esquecer o Senhor teu Deus, deixando de observar os mandamentos, os decretos e as leis que hoje te prescrevo. Não suceda que, depois de teres comido a saciedade, de teres construído e morado em belas casas, e depois que se tiverem multiplicado os bois, as ovelhas, aumentado a prata, o ouro e todos os bens, então o orgulho suba-te à cabeça e esqueças o Senhor teu Deus, que te libertou do Egito, do antro da escravidão, ele que te conduziu através do deserto, grande e terrível, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, de terra árida e sem água. Fez brotar a água da rocha duríssima e te deu para comer no deserto um maná que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e provar, visando o teu bem futuro. Talvez venhas a pensar contigo mesmo: foi minha força e meu poder da minha mão que me fizeram prosperar tanto. Mas lembra-te que o Senhor teu Deus, que te dá poder para prosperares, cumprindo a aliança que jurou a teus pais, como o faz hoje. Agora, continuando a leitura, ainda no versículo 19, nós temos: mas se te esqueceres do Senhor e seguires outros deuses, servindo-os e te prostrares diante deles, eu vos garanto hoje que com toda a certeza perecereis. Tal como as nações que o Senhor fez perecer diante de vós, assim também vós perecereis, por não haveres escutado a voz do Senhor vosso Deus. Ou seja, ou segui os preceitos de Deus, ou ele também os executará, também perecerão. Então, o que eu fiz hoje aqui foi comparar o termo amar e temer. Em alguns casos, está escrito na Bíblia, como nós lemos, que devemos amar a Deus. Em outros lugares, está escrito que nós devemos temer a Deus, nós devemos ter medo de Deus. E ainda em outros lugares está escrito: ou temam a Deus, ou sigam a Deus, ou morram. Eu gostaria que, se alguma pessoa tiver alguma dúvida com relação ao que foi comentado aqui,
pode deixar nos comentários, ou após a palestra, após o programa, vai lá nos detalhes e faça as suas perguntas ou as suas críticas. É importante isto. E outra coisa, não acreditem em mim. Pesquisem, procurem, porque quem procura, acha. E o que eu digo, posso estar totalmente errado. Amem a Deus. Não tenham medo de Deus. Olhem bem o que eu estou dizendo. Não tenham medo, sendo que a Constituição dos israelitas, a lei mosaica, em muitos lugares dizem: tema, tenha medo de Deus. Bom, eu sou João Batista e se gostarem deste programa de hoje, clique naquele breguetinho do gostei e deixe nos comentários temas que os senhores e senhoras gostariam que eu apresentasse aqui, que eu pesquisasse na Bíblia, eles dessem, então, o meu parecer, desculpe, o meu parecer não, apresentar o que está escrito na Bíblia a respeito destes temas. Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista. Namastê.